Atenção! Em 5 segundos, para mais de 100 municípios, Jornal Band Cidade. Zema. Em campo, mais condições e facilidade. Um show de bola Zema. Receita Federal já recebeu quase 4 milhões de declarações do imposto de renda. Algumas despesas são passíveis de dedução do imposto de renda, como os gastos com saúde, educação, a contribuição previdenciária da empregada doméstica e ainda a pensão alimentícia. Números da dengue em Uberaba não param de crescer. Nós podemos observar nesse gráfico aqui que mostra os casos, né, os exames de dengue que nós realizamos desde janeiro. Cada coluna dessa representa uma quinzena. Começou em Uberlândia a 4ª edição da FEMEC. A FEMEC 2015 termina na sexta-feira. Pelo menos 30 mil pessoas devem passar por aqui durante os 3 dias. Jovem ganha fama após demonstrar habilidade com as mãos. Tudo isso e muito mais agora no Band Cidade que está no ar. Boa noite. Começou hoje a 4ª edição da Feira de Máquinas, Equipamentos e Insumos Agrícolas de Uberlândia, a FEMEC 2015. A expectativa dos organizadores é de que pelo menos 30 mil pessoas passem pelo Camaru até sexta-feira. A solenidade de abertura foi no auditório do Sindicato Rural de Uberlândia. Participaram produtores, representantes de instituições, prefeitos, o secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, João Cruz Reis Filho, e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias. Essa feira tem uma dimensão muito anunciadora para nós. Já foi dito aqui, o encontro do agronegócio, de médios produtores, com a agricultura familiar, os assentamentos. E nós, do Governo do Estado de Minas, também somos parceiros do evento aqui por meio das nossas vinculadas. A Emater está oferecendo curso de capacitação, juntamente com o IMA, com a Ipamig. Então é um evento de ganha-ganha. Todos os parceiros, né, são importantes nesse processo e estão unidos em prol do produtor rural. A feira é voltada para o segmento de máquinas, equipamentos e insumos agrícolas. Pelo menos 150 estandes foram montados em uma área de 30 mil metros quadrados. A FEMEC 2015 termina na sexta-feira. Pelo menos 30 mil pessoas devem passar por aqui durante os 3 dias. Os organizadores calculam que a feira deve movimentar mais de 200 milhões de reais. Entre os estandes mais visitados no primeiro dia está o do Mais Alimentos, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Aqui foi assinado um convênio com países da África, como Moçambique e Guiné-Bissau. Nós estamos interessados em entrar no programa Mais Alimentos lançado pelo Brasil, porque temos uma certa similaridade em termos da agricultura familiar e nós pensamos que pode dar resultados positivos num curto espaço de tempo, não é? Introduzindo maquinarias que estou a ver aqui, pode ajudar no aumento da produtividade, no rendimento. A FEMEC 2015 deve atrair produtores de outros estados em busca de bons negócios. É muito importante isso, essa aproximação tanto do governo federal, governo do estado, com o secretário aqui, quer dizer, mostrando realmente, consolidando a feira como realmente uma das maiores feiras do cenário nacional aí. Quer dizer, então isso é muito bom para nós, é muito bom para a região, é muito bom para Minas Gerais. A Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, quer saber quanto da produção de grãos é desperdiçada na pós-colheita e no transporte. Inicialmente, um estudo vai abordar o arroz, o trigo e o milho em 4 estados do Sul e do Centro-Oeste. A Conab deu início ao maior estudo já feito no país para avaliar as perdas quantitativas na pós-colheita e no transporte de grãos. O estudo vai abordar arroz, trigo e milho nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Tocantins. Eu estou aqui com o Rafael Bueno, que é o superintendente de armazenagem da Conab. Rafael, de que forma será realizado esse estudo? Bom, esse estudo é uma parceria com o Conselho Nacional de Pesquisa, o CNPq, no qual foi lançado um edital e contratado universidades federais e a Embrapa Trigo também na
condição desse estudo. No caso do transporte, serão avaliados todas as condicionantes que geram as perdas, né, da movimentação em toda a cadeia produtiva, verificando aí o quanto efetivamente se perde de grãos, né? Assim nós vamos abordar as perdas que ocorrem com arroz, trigo e milho. No caso da análise das perdas na pós-colheita, nós vamos analisar neste primeiro momento as perdas ocorridas com arroz e as perdas ocorridas com trigo, né? Para o segundo momento, nesse ano, nós já estamos lançando os editais para a contratação das pesquisas com milho, café, feijão e também de volume e massa para o melhor controle dos estoques públicos. Agora vamos para a previsão do tempo para esta quarta-feira na região. Os dados são do Instituto Clima Tempo. Em Arinos, o dia amanhece com muitas nuvens, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima 31, mínima 23 graus. Previsão de chuva a qualquer momento também em Paineiras. A quarta já amanhece com céu coberto. Temperatura máxima 31, mínima 21. Em Campo Florido, o dia começa ensolarado, mas com aumento de nuvens já pela manhã. Pode chover à tarde e à noite. Máxima 31, mínima 22. Sol com muitas nuvens durante o dia em Guimarães. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Máxima 28, mínima 18. Já em Araguari, a previsão para esta quarta-feira é de pancadas de chuva à tarde e à noite. Amanhece sol na cidade. Máxima 27 graus, mínima 18. E com as chuvas que caíram nos últimos dias, o nível do Rio Preto em Unai, no noroeste do estado, subiu mais de 4 metros. Com a cheia, a preocupação dos moradores agora é com os alagamentos. O Rio Preto passa dentro da cidade de Unai. É o mais importante fornecedor de água para a cidade e para o agronegócio. Nos últimos meses, o Rio Preto também sofreu com a escassez de água. Nos últimos dias, as chuvas vieram e refizeram o cenário. O Rio Preto já subiu mais de 4 metros. Com a cheia, a população que mora às margens do rio e em alguns bairros próximos está preocupada com o risco de alagamento. Heloísa Viana já perdeu tudo com a última enchente no ano de 2005, ano em que o senhor Pedro Cardoso vivenciou uma das 5 piores enchentes. Já Sérgio Moraes perdeu tudo nas 2 mais graves enchentes ocorridas em 1979 e 2005. Eu morava, inclusive, fui uma pessoa que teve a casa inundada na época. Eu morava no bairro de Jacilândia. Esse monitoramento, o Corpo de Bombeiros, ele faz da seguinte forma. É passado para a gente, através da Defesa Civil, os índices pluviométricos, ou seja, a quantidade de chuva esperada nos próximos dias, né? Inclusive, se tiver algum risco, a gente será avisado e, por consequência, a gente também avisa a população. Telefone 3677-9610, ramal 9058. E também o Corpo de Bombeiro 193, da Polícia Militar 190 e o da Defesa Civil 199, é nacional, né? A Receita Federal já recebeu quase 4 milhões de declarações do imposto de renda. O prazo termina no dia 30 de abril. São obrigadas a fazer a declaração as pessoas físicas que receberam em 2014 acima de R$ 26.800. A Receita Federal espera receber mais de 27 milhões e 500 mil declarações do imposto de renda. De acordo com o delegado adjunto em Uberaba, 10% dos contribuintes já entregaram a declaração. Mas o movimento maior deve acontecer no fim do mês de abril, quando termina o prazo. Na hora de fazer a declaração, é bom ficar atento a alguns itens para não cair na malha fina. As principais causas que levam o contribuinte a ficar em malha são as omissões de rendimento dos dependentes. Isso significa que quando o titular declarar algum dependente e se esse dependente, porventura, tiver recebido algum rendimento no ano da declaração, no nosso caso agora 2014, esses rendimentos do dependente deverão ser declarados. Um outro caso também muito frequente de malha
são as despesas médicas e odontológicas, em valores incompatíveis com a renda do declarante. O contador Marcelo Paiva explica que uma das formas de garantir a postagem correta de informações na declaração do imposto de renda é utilizar o certificado digital. Esse ano, a declaração com certificado digital ela pode ser feita de forma online. Eu posso fazer com certificado digital, acessando o site da Receita, preenchendo ela e terminando o seu preenchimento em tablets, em smartphones. Então, com certificado digital que proporcionou essa facilidade. Algumas despesas são passíveis de dedução do imposto de renda, como os gastos com saúde, educação, a contribuição previdenciária da empregada doméstica e ainda a pensão alimentícia. Mas o contribuinte deve ficar atento e declarar o valor exato para não ter perigo de cair na malha fina. A Receita, como um todo, e aqui em Uberaba também, acompanha esses valores eventualmente irregulares. Alguns casos são selecionados esporadicamente para a malha. Os números da dengue em Uberaba não param de crescer. A Secretaria Municipal de Saúde tenta conter a situação com campanhas preventivas. Fique com a gente, eu volto já. Jornal Band Cidade. Oferecimento. Realiza Construtora. Engenharia com poesia. Coração acelerado, boca seca, tremores, falta de ar. Quem já teve uma crise de pânico sabe que essas são as piores sensações. É um desespero que sufoca e chega sem aviso. Um mundo ao qual você está habituado, de repente passa a ser assustador. Tem pessoas que têm medo iminente de ter um ataque do coração, tem pessoas que têm medo de entrar em elevador, tem pessoas, às vezes, que nem saem de casa porque tem medo de ser alvejado por um tiro no meio de uma troca de tiro. O meu caso é o medo iminente da morte, né? Porque a descarga de adrenalina é iminente, muito grande. Foi em um dia comum que Frank teve a primeira crise. Há 6 anos, ele convive com a síndrome do pânico. A primeira crise de síndrome do pânico foi quando eu vinha de Itumiara, em Goiás. Eu tive uma crise repentina, assustadora dentro do ônibus. É do medo que esse transtorno se alimenta. A síndrome do pânico caracteriza-se por crises agudas de medo e desespero sem razão aparente. A sensação é tão intensa e tão real que a pessoa tem a impressão de que vai morrer ou enlouquecer. Hoje, aos 28 anos, a doença está controlada. Não é uma coisa boa, mas é uma coisa que eu estou conseguindo superar bem. A tendência de quem já teve uma crise de pânico é de não retornar ao local onde se sentiu mal. Pode ser no elevador, no ônibus ou mesmo na rua perto de casa. O fato é que não é o local que desencadeia a crise, mas sim disfunções cerebrais herdadas geneticamente. Estima-se que 6% da população mundial tem a síndrome do pânico. Entrar em pânico faz parte da defesa natural do organismo ameaçado. O problema é que em algumas pessoas ocorre um desequilíbrio e esse mecanismo é disparado sem haver ameaça nenhuma. Qualquer pessoa pode desenvolver a síndrome do pânico. Ela não distingue sexo, idade, nem classe social. Segundo a Organização Mundial de Saúde, milhões de pessoas têm a doença. Infelizmente, ela não tem cura, somente tratamento para ser controlada. O tratamento geralmente é feito com medicamento e psicoterapia. E por falar em saúde, os números da dengue em Uberaba não param de crescer. Gabriela, quantos casos já notificados por aí este ano? Boa noite. Boa noite, Natália. Até o momento já foram registrados 58 casos da doença. A Secretaria Municipal de Saúde decidiu fazer campanhas preventivas para conter a situação. Somente neste laboratório, que atende pacientes particulares e convênios, nos primeiros 15 dias de março, houve um aumento de mais de 160% na procura de exames de dengue, com 34% de resultados positivos. Contudo, este patologista clínico ressalta que a tendência a partir de agora é de queda nos casos registrados. Nós podemos observar nesse gráfico aqui que mostra os casos, né, os exames de dengue que nós realizamos desde janeiro. Cada coluna dessa representa uma quinzena, né? Então a gente observa
em comparando agora a primeira quinzena de março com a primeira de janeiro, houve um crescimento muito significativo, né? Nós temos uma curva de tendência aqui de ascensão muito significativa. O médico também destaca que no total este ano foram 99 casos positivos de dengue, somente nesta clínica. Uma preocupação que deve ser observada de ano para ano. Uma vez que a gente sabe que o ovinho do mosquito da dengue, ele sobrevive de um ano para o outro, né? Não adianta a gente só tomar cuidado na época das chuvas. Para o diretor da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, estes números devem sofrer uma redução com a mudança do tempo. E a Secretaria Municipal de Saúde atualizou os números da dengue em Uberaba. Até o momento, 375 casos notificados e 58 confirmados. Uma morte no município e uma outra morte sob suspeita. Os números para nós, eles estão demonstrando que o trabalho está sendo feito. Em relação ao ano passado, está bem menor. Porém, agora em abril se tem uma tendência a diminuir devido à mudança do clima, que entra já num frio, porém os trabalhos não se cessam. Robert comenta que muito mudou e se aprendeu desde a epidemia registrada há 2 anos no município, quando foram registrados mais de 155 mil casos e 17 mortes. A gente aprendeu muito com aquela epidemia de 2013, mudamos todo o fluxo de atendimento. Hoje todas as unidades estão preparadas. Todas as pessoas devem ficar atentas a qualquer sinal da doença. Coisa importante da dengue é que os sintomas são comuns a outras viroses, né? Normalmente o principal vai ser febre alta, né? Dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, né? E esses sintomas são comuns com outras viroses. Então é muito importante, frente a esses sintomas, procurar uma avaliação médica. E por falar em dengue, um prédio tem tirado o sossego de muita gente aqui em Uberaba. É que o prédio está abandonado e fica bem no centro da cidade. Ele foi fiscalizado por integrantes de uma força-tarefa da Secretaria Municipal de Saúde. Denúncias davam conta que o local estaria servindo de criadouro para o mosquito da dengue. Diretores da Vigilância Sanitária, Zoonoses e Epidemiologia acompanharam o secretário de Saúde na inspeção ao prédio onde funcionou um hipermercado na Avenida Leopoldino de Oliveira, centro da cidade, e que hoje está abandonado. Denúncias davam conta de que o local possui lixo acumulado e corre risco de se tornar um grande criadouro para o mosquito da dengue. Nós já fizemos o trabalho inicial, que foi o combate larvário, a verificação, mandar para análise a larva, para verificar se as larvas são de Aedes ou Culex, que se é o transmissor da dengue ou não. Acabou de chegar o resultado, que não é do Aedes aegypti. O diretor de departamento de zoonoses disse que o trabalho de fiscalização no local será feito pelo menos uma vez por semana, devido ao período chuvoso. A gente fez uma visita, na última sexta-feira, onde demos um prazo de uma semana para eles fazerem toda a limpeza. Então eles estão, até o gerente está aqui, vai fazer essa limpeza, e o departamento de zoonoses, a partir desse momento, fica responsável de fazer uma visita semanalmente. O secretário de Saúde fez questão de ressaltar a importância das pessoas cuidarem do seu próprio imóvel. A sua residência, a sua propriedade é de responsabilidade dele próprio. O diretor da rede de supermercados, Eduardo Lucas, esteve no local, mas não quis gravar entrevista. Contudo, confirmou que o prazo dado de uma semana para a limpeza do local será cumprido. No próximo bloco, aqui no Band Cidade, jovem ganha fama após demonstrar habilidade com as mãos. Saiba como logo depois do intervalo. Uberaba poderá ser uma das sedes no Triângulo Mineiro para o Campeonato Mundial de Handebol Masculino Júnior. A competição está prevista para o mês de julho. Integrantes do Comitê Olímpico Internacional visitaram a cidade. Os integrantes do Comitê Olímpico Internacional e Confederação Brasileira de Handebol chegaram ao Centro Olímpico e foram recebidos pelo secretário de Esporte e Lazer de Uberaba, Luiz Alberto Medina. Ele afirma que a cidade possui estrutura eficiente para receber as delegações estrangeiras. A gente está fazendo algumas adaptações, recebemos essa comitiva aí do Comitê Olímpico Internacional para vistorias nos locais de competição, nos hotéis. As autoridades esportivas verificaram as condições da quadra, alojamentos, vestiários, salas de informática e administração.
Toda a estrutura oferecida pela Prefeitura Municipal de Uberaba, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, foi criteriosamente observada pelos integrantes do Comitê Olímpico Internacional. Tudo será devidamente avaliado em uma nova visita que vai ocorrer no mês de maio. Mas avaliações já foram feitas e precisam de adequações. O presidente do COI comentou que gostou do que viu e acredita que algumas exigências deverão ser cumpridas para o evento. A Federação Brasileira nos informou que as autoridades locais apoiam o projeto e eu acredito que, trabalhando todos juntos, iremos encontrar soluções com qualidade e agilidade para realizar o campeonato aqui. O presidente da Federação Brasileira de Handebol gostou da receptividade, mas que algumas adaptações serão necessárias. Obviamente, há necessidades de se fazer alguns ajustes no piso, no placar eletrônico, uma série de pequenas coisas. Existem algumas alterações pequenas que têm que ser feitas para adequar o espaço ao que a Federação Internacional exige. Já o vice-presidente da Confederação Internacional de Handebol destacou a importância das duas cidades, Uberlândia e Uberaba, estarem próximas para a realização do Mundial. Em princípio, estamos fazendo uma aprovação global, é decir, o que hemos visto é que este estádio é suficiente como para albergar um dos grupos para o Mundial. Um jovem de Uberlândia ficou conhecido aqui no Brasil e em outros países após demonstrar habilidade com as mãos. A partir de 2010, Gabriel Dequique passou a colecionar títulos e recordes. Saiba por quê. Quem vê Gabriel assim, lendo um livro ou no piano, nem imagina do que ele é capaz. O segredo está nessas mãos. Quando elas se encontram com o cubo mágico, o espetáculo começa. Ele é tão rápido que é preciso atenção. Um descuido e os olhos não acompanham a agilidade dos dedos. Gabriel é especialista nas 3 modalidades de cubo, com 2 mãos ou uma só. A paixão começou há 5 anos. Eu fiquei bastante curioso do cubo, como todo mundo eu diria, mas quando eu tinha 15 anos, um amigo da escola chegou na escola montando um cubo mágico. Aí eu fiquei fascinado, eu vi que era possível. Depois de se manter recordista no Brasil e também na América do Sul, Gabriel decidiu passar a sua habilidade para frente. Resolveu montar um vídeo no YouTube para ensinar passo a passo como montar um cubo. Ver ele ensinando assim não parece ser tão difícil. Será? Decidimos então testar a habilidade do rapaz. Que tal com os olhos vendados? Ele topou. Primeiro, concentração. E lá vai. Gabriel, se você estava com os olhos vendados, como é que você sabe que está na ordem? Então, eu decoro todos os adesivos do cubo, faço como se fosse uma história na minha mente e resolvo o cubo na minha cabeça. Gabriel tem tanta habilidade quanto troféus e vitórias. O recorde brasileiro e sul-americano é dele, 7,16 segundos. Com os olhos vendados, também, 42,72 segundos. Em julho, ele vai participar do Mundial em São Paulo. Minha expectativa é muito mais representar o Brasil. Hoje em dia, como eu trouxe o cubo mágico muito mais para o trabalho, em competitividade mundial, eu não tenho tanta chance. Mas com certeza eu pretendo ir para a final, ficar entre os 10 melhores do mundo. Realmente impressionante. A Área Azul está de volta em Ituiutaba, no Pontal do Triângulo, a partir de segunda-feira. Os veículos estacionados no perímetro da Rua 18 à Rua 24 e da Avenida 7 à Avenida 21 deverão ter afixado o cartão de estacionamento. E o Band de Cidade de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.